Olá, papai e mamãe! Sejam muito bem-vindos, então, aqui na aula de açúcares, tá? Que bom que você está aqui, chegou nesse módulo, nessa aula importantíssima. E assim como eu pincelei, né, um pouquinho lá na aula de gordura, sobre os malefícios da gente consumir a gordura sem o controle, eu vou pincelar aqui também um pouquinho dos malefícios do consumo do açúcar sem o controle também, tá? Então, por isso é muito importante a gente ter um controle na quantidade de açúcar que a gente vai consumir. Bom, aqui eu não estou abordando o açúcar que está presente nas receitas, né? Nos doces, sobremesas ou na paçoca que a gente compra, né, nas lojinhas de doces. Não é esse tipo de açúcar, tá? Nós vamos trabalhar sobre os açúcares que a gente utiliza no preparo dos alimentos. A intenção, né, do curso é de te conscientizar a preparar os alimentos do seu filho e minimizar o consumo dos alimentos já prontos. É claro que vai precisar sim utilizar alimentos já prontos por conta da nossa rotina, mas o ideal é que você consiga se organizar para que o seu filho tenha toda semana um planejamento e já alimentos pré-prontos, né, para ele poder levar. E aí, vamos trabalhar os tipos de açúcares bons para você utilizar nas receitas, tá? Antes da gente entrar, então, nos exemplos que nós temos de açúcares no mercado e qual o melhor escolher, eu quero falar com vocês um pouquinho do que o excesso de açúcar pode causar para os nossos filhos e para a gente também, tá? Bom, uma das coisas é a esteatose hepática. Assim como na gordura, tá? A esteatose hepática também é desenvolvida pelo excesso de açúcar. E aí, se você não lembra, esteatose hepática é a gordura no fígado, né? Que em excesso pode evoluir para uma cirrose hepática não alcoólica, que não vem do consumo do álcool, e sim do consumo de gorduras, açúcares, sódio e por aí vai, tá? Outra coisa também que o açúcar pode desenvolver é a cárie nos dentes, né? Principalmente se os nossos filhos não têm o hábito de escovar os dentes depois de todas as refeições. Se ele escova de manhã, de tarde, de noite e não depois de todas as refeições, o risco de desenvolver cárie é bem maior, tá? Além disso, temos aí o sobrepeso e a obesidade, né? Que a gente acaba adquirindo com maus hábitos alimentares, aumento do colesterol, gastrite, né? Que é uma patologia que é causada no nosso estômago, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, né? Doenças do coração por conta do excesso do açúcar. Pode desenvolver acne, que são espinhas na pele. Pois é. Pode desenvolver a SOP nas meninas, que é a síndrome do ovário micropolicístico, né? Que é uma consequência aí da resistência à insulina. Pode desenvolver câncer, células cancerígenas. Pode desenvolver uma doença chamada gota, tá? Ela prejudica aqui, ó, todas as articulações, fica inchado demais, essa doença chamada gota. Outra coisa que o excesso de açúcar pode fazer é diminuir a memória. Então, para os nossos filhos que estão nessa fase de desenvolvimento, indo à escola, precisa ter boa aprendizagem, precisa ter facilidade na aprendizagem, o excesso de açúcar prejudica a memória, prejudica a aprendizagem, tá? Por isso é muito importante essa conscientização. Evite o alto consumo de doces e principalmente dos açúcares de adição nos preparos aí de todas as receitas, tá? Vamos lá então trabalhar os tipos de açúcar? Separei aqui alguns, tá? E eu vou comparar com açúcar refinado. Não botei aqui a foto do açúcar refinado, mas é o que hoje nós temos o maior hábito de consumo, tá? A população brasileira tem um hábito de consumo muito grande do açúcar refinado. E aí, comparado ao açúcar refinado, que tem alto índice glicêmico, né?
ele passou por esse processo de refinamento, logo perdeu grande parte dos nutrientes, não é uma melhor opção, tá? Eu separei aqui algumas opções melhores do açúcar refinado. Então, para substituir o açúcar refinado, o açúcar orgânico é uma boa opção. Esses açúcares aqui não passaram pelo processo de refinamento, tá? Então, tem o açúcar orgânico, tem o açúcar de coco, tem esse açúcar light, que a gente encontra no mercado também, tem o açúcar mascavo, o açúcar cristal e o açúcar demerara. Bom, se o seu filho ele tem uma dificuldade no paladar, esse açúcar de coco e o açúcar mascavo, eles têm um sabor bem característico, né? O açúcar mascavo ele tem um sabor característico ali de rapadura. E o açúcar de coco também tem um gosto característico do coco. Então, se o seu filho tem essa dificuldade na alimentação, eu não indico o consumo desses dois tipos de açúcar. Aí você pode optar pelo orgânico, ou pelo cristal, ou pelo demerara, que são 3 tipos de açúcares que não passaram aí nem pelo processo do refinamento e não tem gostos característicos, né? Não altera o paladar dos alimentos, da receita, e aí é a melhor opção. Esse açúcar light aqui, eu coloquei para vocês conhecerem, mas eu não indico para o consumo dos seus filhos, tá? Não indico porque ele é mais para quem está fazendo uma dieta, está fazendo uma reeducação alimentar. Coloquei mesmo para vocês conhecerem esse tipo de açúcar. Agora, eu também selecionei alguns tipos de açúcares que você pode substituir por esses daqui. Esses daqui, eles são melhores do que o açúcar refinado. Porém, tem outras opções que são melhores do que todos esses tipos de açúcares aqui. Vamos lá conhecer? São esses daqui, ó, xilitol e o eritritol. Eritritol, perdão. Xilitol e eritritol. Ambos são bem próximos, são da mesma família, tá? Eles são um açúcar de álcool e são obtidos de frutas, vegetais, aí vai depender de cada um deles, de algas marinhas, cogumelo. Eles são encontrados mais em lojas de produtos naturais, não são tão fáceis de serem achados em grandes mercados, tá? Eles são mais encontrados em lojas de produtos naturais. Normalmente vende a peso, tá? Quilo. Tendem a ter um valor mais elevado também, então são um pouquinho mais caros, tá? Muitos lugares conhecem como adoçante natural também, não com o nome de açúcar, né, propriamente. E além desse xilitol e eritritol, tem o maltitol e o sorbitol, que são bem familiares, tá? Bom, se você não quer optar por esses dois aí, tem a geleia caseira sem açúcar, que é muito simples de serem feitas. Você pode picar a fruta, adicionar água, deixar ferver até ela se transformar em geleia. Pode utilizar na massa dos seus preparos ou nos recheios, tá? Fica super gostoso com a acidez daquela fruta. Temos o mel, temos também o melado de cana e temos a talmatina. Então, são boas opções. Eu não coloquei aqui, mas tem também o stevia, que a gente tira das plantas, né? A gente não, mas a indústria retira das plantas. O stevia também é uma boa opção. Bom, o mel, o melado de cana não são indicados para a criança consumir abaixo de 2 anos, tá? Porque eles são alergênicos, podem desenvolver alergia no seu filho. Então, não indicamos o mel nem o melado de cana antes dos 2 anos de idade, tá? Muita atenção com isso. Bom, a talmatina, ela tem um poder de adoçar bem maior do que o açúcar. Então, uma pequena quantidade, bem menos do que a gente usa no açúcar, você pode utilizar a talmatina. Ela vende pó também, mais fácil de ser encontrada também em lojas de produtos naturais, tá? Ela é composta por 2 tipos de proteína e ela é boa porque ela não dá pico de glicemia no nosso sangue. Então, ela é muito boa porque ela é absorvida
lentamente, sem dar nenhum pico de glicemia no nosso sangue. Então, é uma boa opção. O melado de cana, ele é um xarope produzido a partir, tá, da evaporação do caldo de cana. E é muito bom para a gente poder substituir o açúcar também. Lembrando, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é em pequenas quantidades, tá? Tem um estudo que comprova que se você começar a reduzir esses alimentos, assim, doce, salgado, numa média de 2 meses, as nossas papilas gustativas começam a se adaptar ao novo paladar, ao novo sabor. E foi justamente assim que eu fiz comigo, tá? E com a minha filha também. Eu tenho uma filha de 2 aninhos e eu fui adaptando a alimentação dela assim. Quando eu não tinha ainda a formação em nutrição, não sabia tanto dessa área alimentar, eu consumia um excesso muito grande de açúcar. Para adoçar um copo, uma caneca, eu utilizava 2 colheres de sopa. Mas é uma coisa difícil de você perder o hábito. Então, o que eu fiz? Depois que eu vi, né, esse estudo científico falando que as nossas papilas gustativas se adaptam ao novo paladar, eu fui diminuindo aos poucos. Então, de 2 colheres, eu passei a consumir 1 colher durante 2 meses direto. Aí, realmente, você acostuma, se torna natural. Aí, de 1,5 colher, eu fui para 1 colher de sopa. Hoje, atualmente, tá? Eu consumo aí 1 colherzinha de chá de açúcar para 1 caneca inteira. Quando eu vou adoçar uma jarra de suco, eu utilizo 2 colheres de sopa rasa. Eu não encho as 2 colheres de sopa. E eu consigo tomar tranquilamente, porque as minhas papilas gustativas já se adaptaram a esse novo paladar. Então, faça esse teste com você, faça esse teste com seu filho, tá? E me conta aqui nos comentários, por favor. Diminua o consumo do açúcar para que os seus filhos tenham mais qualidade de vida e evitem desenvolver patologias no futuro, tá bom? Bom, precisamos falar então, né, dos açúcares que estão escondidos no rótulo dos alimentos. Lembra quando a gente estudou rotulagem que eu falei que tinha alguns açúcares que têm nomes diferentes de açúcar? Estão aqui, ó, nessa listinha. Glicose é um açúcar, frutose é um açúcar que está presente nas frutas, sacarose é um açúcar, glicose de milho. Esse glicose de milho tem muito em barra de cereal. Não sei se vocês têm hábito de consumir ou conhecem, mas a barrinha de cereal tem muito glicose de milho. Ou xarope de milho também, que tá aqui, ó. Vou sinalizar para vocês, ó. Xarope de milho ou glicose de milho tá muito presente nessas barras. Dextrose é um açúcar, maltose é outro açúcar. Aí já tem os nomes aqui, ó, açúcar invertido e açúcar líquido. Aqui já tá falando açúcar, é mais fácil da gente saber, né? Mas xarope de milho também é um açúcar, xarope de malte também é açúcar. E se não tiver xarope, tiver só malte, também é açúcar. Xarope de ágave, xarope de açúcar, calda de açúcar e maltodextrina, tá? Então, eu coloquei essa listinha aqui para vocês terem conhecimento que todos esses ingredientes aí são um tipo de açúcar diferente, mas são açúcar, aumentam o nosso índice glicêmico quando consumimos ele em algum alimento, tá bom? Vamos agora para os adoçantes. Bom, tem diversos adoçantes no mercado, tá? Eu selecionei uma foto que tem vários, tem pó, tem líquido. Porém, gente, adoçante não é para consumo da criança, tá? Criança não precisa utilizar adoçante. Ah, Nutri, mas e a criança que tem diabetes, né? O ideal é você não utilizar nem para as crianças que têm diabetes. Por quê? O adoçante, ele é um produto artificial. Ele é 100% criado em laboratório, tá? Não é produto natural. Ele é um produto artificial, ele é criado. Então, consequentemente, tem muitos componentes químicos dentro desse produto que são nocivos à nossa saúde, causam mal para a nossa saúde. Então, muita atenção, gente. Evitem consumir adoçantes, tá? Mesmo tendo diabetes. O ideal é que ninguém consuma adoçante. O ideal é a gente aprender a se alimentar sem precisar adoçar.
como eu falei, as nossas papilas gustativas, elas se adaptam no longo período, tá? Não é rápido realmente, não é de um dia para o outro, vai demorar uma média de 2, dependendo da pessoa, 3 meses para começar a se adaptar. Mas sim, é totalmente possível você tomar o café sem açúcar, o seu filho tomar o café sem açúcar, tá? É difícil, mas é possível, tá? Bom, os adoçantes, né? Ele tem o mesmo poder de deixar mais gostoso aquele alimento, a adoção daquele alimento. Porém, é um produto artificial, tem diversos aditivos como ciclamato de sódio, aspartame, né, a sacarina, que eu falei no slide anterior, que infelizmente são nocivos para a nossa saúde, tá? Podem desenvolver aí diversas patologias. E essa não é a nossa intenção. Então, substitua esses tipos de adoçantes por a geleia de fruta sem açúcar, por exemplo, né? Você pode optar aí pelo melado de cana, pode substituir também pelo mel, se for criança acima de 2 anos, tá bom? Não esqueçam que crianças abaixo de 2 anos não podem consumir esses 2 tipos aí de alimentos por serem altamente alergênicos, né? Podem causar alergia no seu filho, tá bom? Assim terminamos então a nossa aula de hoje sobre açúcar. Se tiver dúvidas, pode me perguntar, de repente alguma coisa que eu não tenha falado aqui, eu vou te dar toda a consultoria que você necessitar, tá bom? Então pode mandar sua mensagem, pode mandar sugestões, perguntas, que dentro de 24 horas eu respondo vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula de bebidas.